Tem gente vendendo imóvel e pagando imposto à toa. Será que você é um deles? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do grupo SP Imóvel. Hoje vamos falar sobre um assunto que pode impactar diretamente o bolso de quem compra ou vende imóveis. O que é o lucro imobiliário? Quando você pode ter isenção e como reduzir o valor a pagar. A especialista em imposto de renda, Jéssica Garcia, vai responder essas e outras dúvidas. Afinal, essas respostas podem fazer uma enorme diferença no seu bolso. Então, fica com a gente até o final, porque entender isso pode significar economizar muito dinheiro. Jéssica, seja muito bem-vinda em nosso canal. Obrigada, Fabi. Para mim é um prazer estar aqui. Eu adoro falar de imposto de renda, por incrível que pareça. Então, falar de imposto de renda sobre imóveis, que é a maior aquisição financeira da vida do cliente, bora lá. Vamos resolver isso aí para não causar prejuízo. Jéssica, acredito que muita gente tem dúvidas do que é o lucro imobiliário, como que funciona o lucro imobiliário. Perfeito. A gente compra uma casa, um apartamento, um terreno, um imóvel ao longo da vida. Delícia, que bom, uma conquista importante. E aí, a gente vende. O que é o lucro? O lucro é simples e única e exclusivamente a diferença do valor da venda para o valor da compra. Então, quando a gente fala do lucro imobiliário, a gente está falando qual é a diferença? Ah, eu comprei por 200 mil, estou vendendo por 500. Ok, o seu lucro é a diferença, é os 300 mil nesse exemplo. Como que funciona no imposto de renda? Então, quando a gente vai vender um imóvel, sempre que a gente vende um imóvel com lucro, a Receita diz assim, eu sou tua sócia, né? Então, uma partezinha eu quero para mim. A gente vai falar sobre isenções, né? Nem sempre vai pagar imposto, mas ela sempre vai falar, olha, se você vender com lucro, você vai ter que preencher uma obrigação acessória, que a gente chama de GCAP, que é a declaração do ganho de capital, que esse lucro, né, o nome que a gente usa é ganho de capital. E aí a gente preenche essa declaração e manda para a Receita Federal. E aí, se vai pagar ou não imposto, a gente vai ver ao longo aqui do episódio. E quando tem a isenção? Quando não precisa pagar, então? Numa conta de padeiro, todo esse ganho de capital, todo esse lucro que a gente pagaria 15%. Tá? Tem variações, por isso conta de padeiro, né, que não é exatamente 15%, mas para seguir assim, uma base é 15%. Se for um valor muito alto, assim, acima de 5 milhões, pode chegar a 22,5%. Mas pode ter isenção. Essa é a parte boa, né? Isenção é não pagar imposto. É isso que todo mundo quer, né? É isso que o brasileiro gosta. Exato. Não ter que pagar o imposto. Maravilha. Então, assim, tem algumas formas de não pagar imposto. Uma delas é quando você tem um imóvel, vende ele e adquire outro ou outros num prazo de 180 dias. Então, 180 dias. Isso, a gente tem 6 meses para fazer essa venda, pegar o dinheiro da venda, então tem que ter recebido o dinheiro da venda, tá? Tem que ter recebido. Recebeu o dinheiro da venda? Investe de novo em outros imóveis. Se for o caso, obviamente. Só que isso é muito bom para o corretor também. Porque o corretor, ao conhecer sobre essa isenção, pode oferecer isso para o cliente. O cliente, às vezes, desconhece, né? Sim. Então, um corretor que tenha esse conhecimento consegue também oferecer, olha, de repente não é vantagem para você adquirir um outro imóvel? Se você não usou isso nos últimos 5 anos, a Receita, você tem uma oportunidade, né? Uma vida para gastar só. Então, você tem, assim, 5 anos, você pode usar uma vez esse benefício dos 180 dias. Né? Então, essa é uma das isenções. 5 anos. 5 anos. Então, fiz agora, eu só vou poder fazer de novo lá depois de 2030. Né? Então, eu tenho 5 anos para fazer de novo essa isenção. Mas tem pessoas que têm um imóvel com valor, que é um valor menor, abaixo de 440 mil. Então, a gente tem uma outra isenção. Se a pessoa tem um único imóvel, e esse imóvel vale menos, ela vai vender, né, por menos de 440 mil, ela também não paga imposto.
Ela não precisa investir em outra coisa, é só pelo valor do imóvel mesmo. Não tem, mas assim, ó, não pode ter nenhum outro imóvel. Ah, eu tenho um pedacinho 0,5 da terra do meu pai. Não pode. É um único imóvel. Aí esse imóvel pode ser residencial, comercial, o que for. Pode vender e também não pagar imposto. Tá, então vamos contextualizar aqui para os nossos internautas. Então vamos, por exemplo, eu tenho um imóvel que vale, né, 250 mil. Perfeito. Eu vendi por esses 250 mil. Uhum. Eu não preciso necessariamente adquirir o outro imóvel nesse tempo. Não precisa. Nesses 180 dias, Uhum. nesses 6 meses. Uhum. Mas, se o meu imóvel vale 500 mil e eu vou comprar outro, eu Você também tem isenção. tenho? É, porque aí uma isenção é separada da outra. Então, assim, eu tenho várias e elas não se vinculam entre elas. Então, se é o teu único imóvel e é abaixo de 440, usa essa isenção ali, porque aí você não precisa comprar outra coisa. Se você comprar ou não, tanto faz e boa, usou aquela ali. Se você tem mais imóveis já, não, tenho mais, ou o imóvel é de um valor mais alto, aí você aproveita a isenção dos 180 dias, se fizer sentido, né, que adquirir outro imóvel. Mas aí é importante, Fabi, que já aconteceu comigo, eu vou contar uma história breve aqui, que eu estava adquirindo um imóvel, e aí eu fui na imobiliária lá, e aí as pessoas sabem que eu sou especialista nesse assunto. E aí o corretor chegou para mim feliz da vida, ele falou assim, ó, eu tenho um imóvel, né, e aí eu fui lá, comprei outro, e vendi o meu. Aí eu olhei para ele, você comprou primeiro e vendeu depois? Ele falou, foi. Eu falei, a ordem das batatas interfere na maionese. Você tinha que ter vendido antes. Então, é um detalhe que às vezes faz total diferença. É o que muita gente, eu acho que não conhece essa informação, desconhece essa informação, porque você está lá no processo de, eu vou vender meu imóvel e depois eu tenho que comprar outro. Então, deixa eu primeiro, ou surge a oportunidade que você, deixa eu comprar aqui esse imóvel nesse momento. Mas aí acaba tendo que, por algum motivo ou outro, tendo que vender o seu outro imóvel. E aí perdeu a isenção nesse meio tempo. E assim, quando a gente fala de imposto de renda, dependendo do valor do imóvel, 15% de um valor expressivo é um valor alto. Se dá para economizar, obviamente, às vezes surge a oportunidade, beleza, melhor pegar a oportunidade do que esperar. Mas se não, vendeu, recebeu o dinheiro da venda, utiliza para comprar o próximo. Não compra antes. Né? Porque senão, o que acontece? Por que tem essa isenção? A Receita não é mãe. Por que ela dá a isenção, então, dos 180 dias? Porque eles querem ficar com o dinheiro dentro do setor imobiliário. Então, eles querem que você pegue o dinheiro da venda do seu imóvel para colocar em outro imóvel. Então, eles incentivam isso de alguma forma, deixando você não pagar o imposto. Sim. Mas, por exemplo, ainda nos exemplos, né? Porque pode ser a dúvida de muitos internautas aqui. Meu imóvel valia 250 mil. Vendi por esses 250 mil. Só que na hora de comprar outro, eu comprei por 400 mil. Eu ainda estou na taxa da isenção? Porque assim, a gente paga o imposto de renda sobre a venda. Né? Então, se você usar todo o dinheiro da venda para colocar num outro imóvel, ok. Se o teu exemplo fosse ao contrário, se eu tivesse vendido um único imóvel por 400, mas eu fui lá e adquiri só um por 200. Eu não gastei todo o dinheiro da venda. Aí uma partezinha você vai ter que pagar imposto. Você vai pagar sobre esses outros 200. Exatamente. Perfeito, é isso mesmo. Mas assim, além dessas duas, a gente tem outras, tá? A gente pensa, são poucas isenções, mas não, até que tem. Imóveis antigos. A gente tem imóveis desde 1969, se eu não estou enganada, até 1988. Se você que está ouvindo tem um imóvel dessa faixa, né, que foi comprado nessa época, e você vai vender agora, você também vai ter uma certa isenção. Né? Ela vai depender do ano que foi e o programa mesmo, onde a gente faz esse cálculo, ele vai calcular e vai diminuir um pouco. Não vai ser isento totalmente, a menos que seja anterior a 1969. Então, imóveis antigos, para recapitular aqui, né, Fabi? Imóveis antigos, isenção. Tem, dependendo aí das datas. Pode ser mais ou menos isenção, mas tem. Se for um único imóvel, pode vender até 440 mil. E se for
um imóvel de valor maior, ou você tem mais imóveis, você tem a isenção dos 180 dias. Sim. E no caso das pessoas jurídicas, tem isenção para pessoa jurídica? Não tem. Então, a pessoa jurídica não tem esses benefícios. Eles são exclusivos da pessoa física. E aí, às vezes, a gente fala, olha, às vezes, dependendo do cenário, obviamente, de cada um, é melhor ter na pessoa física imóveis do que na jurídica. E eu digo aqui um enorme depende, tá? Porque às vezes uma holding faz sentido, às vezes você tem imóveis na pessoa jurídica por proteção patrimonial, é outra coisa. Mas falando da isenção em si, é só para a pessoa física. Sim. Voltando ainda para o caso do lucro imobiliário para a pessoa física, quando tem as benfeitorias, no caso de pedreiro, pintor, enfim, reformas, como que funciona nesses casos? Perfeito. Quando a gente vai calcular, que eu falei que o lucro imobiliário é a diferença do custo para o valor da venda. E aí esse custo aqui, ele pode ter as benfeitorias. Aí tem sempre um exemplo que eu dou, que assim, a benfeitoria ela tem que estar vinculada ao imóvel, por exemplo. Alguém me pede assim, mas eu coloquei um ar-condicionado. Não, gente, mas o ar-condicionado você pode tirar e levar embora. Então, ele não tá ali, não posso usar como benfeitoria. Mas tem gente que não vai querer levar, porque não é só o aparelho, né? Tem a infraestrutura toda. Pior que é sempre isso que me falam também. Mas eu não quero levar embora. Eu falei, não, mas você consegue levar. Então, aqui, a benfeitoria é a pintura, o azulejo, aumentei aqui o espaço da casa mesmo. Então, o vidro da sacada. Ok, isso são benfeitorias e elas devem ser consideradas no custo do imóvel. Por quê? Se o meu custo é maior, a diferença, para mim, o meu valor de venda vai ser menor e sobre isso eu vou pagar menos imposto, né? Por regra, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui, porque é um detalhe muito específico. Mas existem casos de imóveis, por exemplo, que são muito antigos. E eu vou fazer uma reforma antes de vender. Como o imóvel era antigo, ele tinha isenção. Mas daí eu lanço a reforma agora, e aí a reforma entra com a data atual. E aí isso, às vezes, faz pagar imposto. E aí a reforma não foi útil para a pessoa. Então, existem alguns detalhes, por isso que é tão importante contar com um profissional qualificado que entenda detalhes. Porque, mas fiz uma reforma, então, para pagar menos imposto. Na maioria dos casos é isso que acontece, mas tem casos que não. Tem casos que, quando o imóvel é muito antigo, não compensa você... Você pode até fazer, obviamente, a benfeitoria para conseguir vender por um valor maior. Mas, às vezes, não compensa utilizar isso no ganho de capital. O que seria o ganho de capital no lucro imobiliário? O ganho de capital é o lucro. É o lucro. É o lucro. O ganho de capital é só a forma como a Receita fala, né? Sim. Ela fala o lucro imobiliário que você tem é o ganho de capital. Porque o teu imóvel é o teu capital, né? Sim. Então, quando você vende, você tem um ganho, não tem? Tive um ganho. A menos que vendeu com prejuízo, mas a gente sabe que imóveis é difícil, né? Vender com prejuízo. Vendeu com ganho? Vendi. Então, você teve um ganho de capital, que é o lucro imobiliário. Mesma coisa. E aqueles que querem saber quanto que vão pagar de imposto de lucro, possuem alguma calculadora, algum lugar que consegue ter uma base? Para conta de padeiro, 15% serve. Sim. Aí você tem que ver, eu me incluo em alguma das isenções que a gente comentou antes? Aí você não vai pagar nada. Não, ou vou pagar uma partezinha só. Considera 15, a menos que a gente está falando aí de mais de 5 milhões, tá? Que daí esses 15 pode ser 22,5, pode aumentar a alíquota. Mas para meros mortais, para nós, assim, 15% é a base. Então nem precisa de uma calculadora. Pega lá a diferença, comprei por 200, vendi por 500, sobre os 300 mil, 15%. Considera isso. Aí depois vai ver se vai ter alguma isenção, se vai diminuir um pouco, se vai ter algum fator de ajuste ali. É por isso que a gente volta no que você falou, mencionou aqui. É importante contar com um profissional especializado, porque tem regras, né? Tem as isenções, cada caso é um caso. É verdade. E assim, tem detalhes que fazem mudar a conta. Então, às vezes, eu tenho um imóvel que era junto com meu pai. Meu pai faleceu. A parte que era dele veio para mim. Qual data eu considero? E a data faz diferença no cálculo. Então, você tem que saber lançar qual o valor, em qual data, para fazer o cálculo certinho.
Então, esses detalhes, eu costumo dizer, Fabi, que o dinheiro mora nos detalhes. Então, é esse detalhe na tua transação financeira que talvez seja a maior da vida que vai fazer diferença. Sim. E nesse caso que você citou, qual data vale? Então, bem curioso aqui. Nesse caso vale as duas. Você vai lançar lá atrás, quando foi comprado e uma parte já era tua, você vai colocar aquela data com a parte que já era tua. Mas vai colocar a nova data do falecimento do pai com a parte que veio para você agora. Então, na hora de lançar, vão ser 2 datas diferentes. E aí o cálculo ele é feito proporcional por data. Mesmo se foi o imóvel que está naquele prazo, naquela época que você mencionou aqui? Porque daí quando passa do pai para o filho, vale a data do falecimento ali, né? Agora, se lá atrás foi adquirido e a parte do filho tinha isenção, vai ficar uma parte isenta e uma parte não. Né? Vai ficar metade. Metade. Exatamente. E, Jéssica, o que acontece? Não paguei o lucro imobiliário nesse prazo. O que acontece? A gente acabou nem falando, né? Mas assim, toda venda, recebi o dinheiro. Você tem 1 mês para pagar imposto. Então, assim, vendi o imóvel agora. Se eu vou receber parcelado, todo mês eu tenho que pagar um pouquinho do imposto. Porque é conforme eu recebo. Né? Então, o prazo é esse. Então, se eu tiver que, de fato, pagar, não me enquadrei em nenhuma isenção, eu vou pagar imposto quando? Mensalmente. Recebi em abril, pago em maio. Recebi em maio, pago em junho e assim vai. E se eu não pagar? Ou se eu não pagar dentro do prazo, né? Multa e juros. A cada dia que passa, multa e juros, multa e juros, multa e juros, multa e juros. Por isso que, às vezes, o contador só fica sabendo que você vendeu, porque você não conta para o contador, devia, né? Mas o contador fica sabendo quando vai fazer a tua declaração do ano seguinte. Vai lá lançar o imóvel e você fala, não, eu vendi. Como eu vendi? Quando você vendeu? Não, foi lá em abril do ano passado. 1 ano de multa e juros. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Vendeu, na verdade, eu até acho que tem que procurar alguém qualificado antes de vender. Para orientar. Porque você imagina assim, Fabi, eu tenho um imóvel que eu posso colocar no mercado por 460 mil. E é o meu único imóvel. Mas, se eu coloco por 440, eu não pago imposto. Se eu coloco por 460, eu pago. Então, no final das contas, a gente tem que fazer esse tipo de conta. Não fica mais dinheiro do meu bolso e eu vendo mais fácil, porque eu vou estar diminuindo o valor, se eu fazer por 440? Fica. Pois então. Então, esse é um tipo de coisa que a gente só descobre se a gente conversa antes, se a gente vê se o imóvel está regular. Né? O imóvel está regularizado, está tudo certinho. E isso também é uma outra questão que conta muito, né? Que muita gente desconhece também essas informações, porque, na verdade, a compra de imóvel é o maior bem que as pessoas vão adquirir. Verdade. Talvez o único imóvel na vida toda. Uhum. E muitas vezes, ou por falta de informação, ou pela ansiedade de conquistar aquele imóvel, acaba não indo atrás de todas as informações. Verdade. Digo assim, porque você tem que saber da documentação do imóvel, de quem você está comprando também, porque a gente já gravou vídeos aqui que falam sobre isso. Alertando sobre. E aí você tem toda essa questão também. Então, assim, não é apenas comprar. Mas também, muita gente acaba comprando pela falta de informação. Ou pelo aquele impulso, aquela ansiedade. Vou comprar meu imóvel, não vejo a hora. E aí acaba depois tendo essas surpresas. Acaba tendo, às vezes, um problema que não estava previsto. Sim. Parte do lucro que você ia ter, né? Se você é quem está vendendo, parte do lucro que você ia ter acaba indo ralo abaixo. Então, vale a pena você realmente... eu tenho um imóvel, estou pensando em vender. Ok, você vai procurar um corretor, uma imobiliária, para você se informar. E você também vai procurar uma pessoa especialista no assunto de imposto de renda de imóveis. Para quê?
para ver se de repente não dá para vender aqui ou ali e sai mais barato, se dá para vender por um valor menor e sai mais barato. Então, tem esses detalhes. Para saber sobre a regularização do imóvel. Para ver se está certinho, se a não vai ter documentação problema. que vai precisar, analisar do imóvel, do comprador. E assim, tem detalhes que até mesmo no contrato. Eu estou fazendo aqui o contrato de venda, né? Se eu coloco uma cláusula específica no contrato, eu consigo postergar o valor do imposto. Eu tenho que pagar igual, vou ter que pagar, né? Se eu tiver que pagar, vou ter que pagar igual. Mas em vez de eu pagar ali na hora que eu recebo a entrada, eu vou conseguir pagar mais para frente. Mais tempo, dinheiro no bolso rendendo. Então, são essas coisas que, às vezes, o corretor de imóveis não vai ter um conhecimento tão amplo a ponto de conseguir orientar, mas quando ele está somado com alguém especialista, aí vira realmente um bom negócio. Sim. E mais uma dúvida aí no prazo. Tá. Eu vendi meu imóvel, né? E eu vou comprar outro. Tá. Aí eu tenho tempo ainda dos 180 dias para pagar. Certo. Só que nesse tempo... Mudou de ideia. Mudou de ideia, o rumo mudou. O que acontece? Uma boa pergunta. Se nesse meio tempo chegou lá, passou os 180 dias, não comprei. Achei que ia, mas não comprei, e eu tinha que ter pago, então, o imposto lá atrás. Vou pagar com multa e juros? Mais ou menos. Você tem até... Ali chegou nos 180, né? Você tem até os 220, então você tem um prazinho, né? Até os 220 dias, para você regularizar. E aí, você pode optar. Eu vou usar a isenção, mesmo que eu não comprei outro, né? Eu vou marcar lá que eu vou usar essa isenção, e vou perder ela, então eu não vou poder usar ela nos próximos 5 anos. Mas aí eu não pago multa. Tipo, você vai rasgar uma ficha que você tem. Ninguém mandou você achar que ia comprar e não comprou. Então, você rasga uma ficha que você tem, e aí você paga um pouquinho de juros só, mas a multa some. Ou você fala, não, beleza, eu vou pagar com multa e juros mesmo. Porque eu quero, sei lá, vou vender, de repente, um outro imóvel. Eu sei que vou vender outro imóvel e tal. Não vai compensar eu gastar essa ficha agora. Prefiro deixar essa ficha para frente. A multa nem deu tão alta assim. Prefiro. Então, você vai ter que analisar. Tem como não pagar a multa, mas você rasga a ficha disponível aí da isenção dos 180 dias. Sim, por isso que é importante analisar certinho. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E você mencionou aqui no vídeo também, que a gente vai conversando e vão surgindo as dúvidas. Perfeito. Que é para único imóvel, certo? Dos 180 dias, não. Ah, tá. Dos 180 dias, não. É isso que eu ia perguntar, porque, por exemplo, eu tenho eu moro na minha casa, mas eu tenho um outro imóvel. Aí eu resolvi vender esse outro imóvel e vou procurar outro para comprar. Tá perfeito. Eu tenho um imóvel no interior e quero comprar um imóvel na praia. Tá. Vendi o do interior Certo. e vou procurar o do imóvel na praia, mas eu moro na capital paulista. E não consegui achar o imóvel na praia nesses 180 dias. Daí é aquilo. Você opta daí pela multa ou não. Mas aí vai rasgar a ficha dos 180 dias. Entendi. Mas daí não é o único imóvel, tá? O único imóvel é só os 440 mil. Só aquele. O resto das isenções não exige que seja o único imóvel. Entendi. Dos 180 dias, você pode ter vários. Tá. Jéssica, por quê? É uma pergunta que a gente já falou aqui, mas eu acho importante frisar. Por que o corretor de imóvel deve entender sobre lucro imobiliário? Vai fazer mais dinheiro quem entender. Eu não acredito que você, que é corretor, que está ouvindo, precisa se tornar um especialista. Se quiser, pode, tá? Porque não é pré-requisito de contador. Você pode, sim, executar esse serviço e somar isso na sua imobiliária. Se você quiser acrescentar isso, pode se tornar um especialista. Não quero fazer uma parceria. Então, faça uma parceria, mas entenda o mínimo. Para quê? Para quando você vier falar, você quer comprar um imóvel, você quer vender teu imóvel, você vai vir falar com quem? Com o corretor. O corretor é esse ponto de encontro em comum entre a compra e a venda de um imóvel. É quem eu vou confiar. Então, se o corretor entende, o que é o lucro, sabe que tem que pagar o imposto, sabe que o prazo é ali, então ele vai avisar, olha, a gente não faz isso aqui, mas a gente tem um parceiro que faz, né? E eu sei que tem que pagar até o último dia útil do mês seguinte aí, tá? Você tem
um prazo de 1 mês para pagar conforme você vai recebendo. Cuida com isso, para você não pagar multa. O fato de você avisar o cliente já faz muita diferença. O fato de eu falar assim, olha, como esse é teu único imóvel, se a gente baixar um pouquinho o preço, a gente vai conseguir vender mais fácil e você não vai pagar imposto de renda. Eu ter esse conhecimento faz diferença. Eu falar para o cliente assim, imagina a situação contrária. O corretor não falou nada, não avisou nada. Aí chegou em abril do ano que vem, na época da declaração, o contador fala, tá, mas teu corretor não te avisou que tinha... Sim. Aí, como é que fica a cara, né? Como é que fica a credibilidade? Exatamente. Lembrando, né, que o corretor que fez um bom atendimento, que deu todo aquele suporte, ele vai ser lembrado. Porque, imagina também ao contrário, o contador falar, nossa, o seu corretor te orientou certinho. Que bom profissional, que imobiliária boa. Exato, é esse o ponto. Você não quer credibilidade? Você não quer que esse cliente te indique para outros? Você não quer que esse cliente volte? E aí tem um ponto importante também. Talvez ele nem esteja pensando em comprar outro imóvel. Mas se você fala que, olha, você tem 180 dias para comprar outro, aí você não vai pagar imposto, ele pode fazer, olha, não é uma ideia ruim. E aí você faz o quê? Mais uma transação. É mais uma comissão entrando no teu bolso. Então, além de tudo, entender sobre isso faz você colocar mais dinheiro no seu bolso, não só no bolso do seu cliente. Sim, muito bom. Jéssica, muito obrigada aqui pelos esclarecimentos. Tenho certeza que vai ajudar muita gente a entender melhor sobre lucro imobiliário. Mas para aqueles que ainda tem alguma dúvida, surge aquela dúvida que a gente não comentou aqui, como que as pessoas podem te encontrar? Perfeito. Se quiser, pode deixar comentário aqui embaixo do vídeo, pode deixar sua dúvida. Quem sabe eu volto em algum momento para responder. Mas se não, meu Instagram é D3Contadora, D de dado, numeral 3 Contadora. É por lá, eu atendo, eu mesma, tá? Pode me mandar um direct lá que eu vou atender. Então, seja você um corretor que quer aprender mais sobre isso, ou seja você realmente alguém que não, eu vendi e agora não sabia, será que eu vou pagar multa? Então, pode vir falar comigo também, que a gente descobre juntos. Obrigada, Jéssica. Obrigada. E se você gostou desse conteúdo, dessas dicas, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Continue nos acompanhando mais conteúdos como este e outros sobre o mercado imobiliário. Até o próximo vídeo.